você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre com o objetivo de trazer a você, de destacar para você um bom livro, uma boa leitura para o seu conhecimento. E hoje, o livro que nós vamos comentar, ele tem como título Perispírito e suas modelações. E é um livro bastante importante porque vai nos auxiliar a compreender um pouco mais sobre esse corpo plástico, maleável, que é o perispírito e que faz parte dessa tríade que somos nós, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Então, nós estamos aqui com Luiz Gonzaga Pinheiro para nos explicar um pouquinho mais sobre esse corpo que faz parte de todos nós. Sempre uma alegria, né? Falar de coisa boa, sempre estudar, conversar com alguém que sabe um pouquinho mais, é sempre muito bom, né? No meu caso, eu conversar Ah, com você, não. vai me É assim, ó, Diga. junte-se aos bons e serás um deles. Eu estou fazendo isso na minha vida, sabe? Eu estou me juntando aos bons, porque é interessante que quando eu comecei no Centro Espírita, eu fui lá porque eu não aceitava muito aquilo que me diziam e eu tinha muitas dúvidas e o catolicismo não respondia às minhas dúvidas, né? Mas quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, eu achei que eu ia ser uma médium de psicografia, escrever livros e ia ficar famosa. Porque eu adoro aparecer na TV, na rádio, né? Então eu achei que eu ia escrever. Nossa, mas nada. Não rolou nada. Nada. Então eu falei assim, hoje eu vejo o que era o meu, né, o meu trabalho, a minha tarefa. Era conversar com quem escreve, porque você acorda às 4 horas da manhã para escrever e eu fico dormindo um pouquinho mais e depois eu só desfruto do seu trabalho, E né? como você falou de outras religiões, eu abro aqui um parênteses para dizer que toda religião é boa. Sim. Né? Eu nunca disse que o Espiritismo é a melhor, eu digo que é que melhor atende às minhas necessidades. Isso. Né? E porque todas elas têm as mesmas bases, a existência de Deus, as penas e recompensas futuras, sobrevivência do espírito. Elas são 90% iguais, pena que vão brigar por 10% que são diferentes, quando deveria se unir pela maior parte. Pois é, que eu acho que assim, até o tempo em que eu estive no catolicismo, ele também me serviu, porque ele também me limitou em algumas coisas. Os estágios, né? Cada um está naquele estágio. Isso, porque as religiões te servem para te direcionar, às vezes para te limitar em algumas coisas, porque você está indo para um caminho equivocado, né? Então, isso foi bom, mas depois as dúvidas que eu tinha, ele não me respondia, né? Então, eu precisei mudar para o espiritismo, né? Aí, me deparo com o perispírito, que o perispírito também, uma vez eu ouvi uma pessoa que nós estávamos estudando a doutrina, ela falou assim, o perispírito é aquele fantasminha lá que aparece, lembra não sei se você deve lembrar do Gasparzinho, o desenho, né? É o Gasparzinho. Nem pensar nisso. Não serve como definição. Nem pensar, né? Porque, assim, eu acho que tem... O seu livro eu achei extraordinário, porque também você faz uma viagem muito legal. Ele é composto de duas partes. A primeira parte é a formação do perispírito. Isso, que modelado pelo princípio inteligente, quando passa por todas aquelas espécies inferiores, bactérias, protozoárias, fungos. Né? Que eu acho que vai ajudar muito. Nós temos uma aula lá no centro que fala dos 3 reinos. Ela Porque vai me ajudar. o Livro dos Espíritos aborda essa questão, né? 607, mas ele só faz dizer que ela passa pelas espécies inferiores e a pessoa não tem uma ideia correta, né, de todo aquele passeio, que é a primeira parte do livro, né, até chegar ao período de humanização, que já é a segunda parte. As pessoas falam, eu fui uma alface? Não, você não foi uma alface. Né? Então, essas coisas são meio complicadas deles entenderem. E eu acho que também, às vezes, é um pouco difícil de você explicar se a pessoa não tem nenhuma base, né? O mais racional é você pensar que nós passamos por essa série de espécies, por falta de outro nome mais adequado, chama de espécies inferiores,
né? E elas próprias foram construindo o seu corpo astral em resposta às necessidades do meio, né? O meio exigia determinada habilidade e quando aquele animal desencarnava, os técnicos no mundo espiritual promoviam uma modificação, ele já reencarnava com aquela modificação. Por isso que é difícil você detectar os elos de ligação de entre um um para e o outro, outro, né? porque a mudança foi feita lá. Quando já reencarnava, já trazia aquela mudança. Porque as pessoas falam, nós viemos do macaco, não é bem assim. Não, isso é um erro. Nós não viemos do macaco, nós viemos de uma determinada espécie de macaco que oferecia melhores condições de os técnicos trabalhar o perispírito até a evolução humana. Os outros todos continuaram sendo macacos. Se nós pensássemos assim, aqueles macaquinhos hoje ainda estavam se transformando em crianças, né? Pois é, pois é. Então, mas eu acho que ouvindo isso que você está falando, está facilitando o entendimento às pessoas. É. Porque se você pegar só os livros da codificação, como você disse, né, é um pouco mais complicado de você entender. As obras subsidiárias Isso, ajudam elas muito. ajudam bastante, né? Agora, o perispírito, a gente fala, o perispírito não é um corpo, né, Luiz? O Kardec mostrou o perispírito como se fosse um cartucho fluídico único. Isso, é. Mas hoje nós já sabemos que ele é como uma cebola, tem várias cascas. O André Luiz nos trouxe o conceito de corpo mental. Isso. E os hindus avançam em 7 corpos, né? Isso, Então, nós devemos nos preparar para essa ampliação, que o perispírito não é somente aquele cartucho fluídico. E o Kardec falou, acredito até que ele soubesse. Sim. Mas como era muito difícil para a época admitir Imagina o você 7. imagina os 7. 7, né? Porque o André Luiz fala no Nosso Lar que ele sai, como é? Ele sai do corpo, ele né? desdobra. E desdobra, Aí né? vai em corpo mental falar com a Isso, mãe. então, Exatamente. que aí as pessoas falam, como é isso? Né? Que é interessante. O corpo mental, ele já aborda e já avança um pouquinho. Será que quando a gente, por exemplo, eu fico me ensaiando para morrer, sabe, Luiz? Ensaiando no sentido de, quando eu desencarnar, eu quero não ficar atordoada demais, sabe? Eu quero falar, nossa, eu preciso me localizar, preciso pedir ajuda a alguém, eu me preparo para isso. Então eu fico pensando assim, como que eu vou encarar o meu perispírito? Será que eu vou saber como é que eu tenho que me localizar, como é que eu tenho que agir? Você já encarou muitas vezes, Muitas né? vezes, Você né? vai encarar. Mas eu não lembro. Agora, preparar para a morte, ninguém se prepara para as perdas, né? Por isso que a morte é tão dolorosa para as pessoas. Existe um curso de educação para a morte, eu terminei, concluí e vou ministrar lá em Fortaleza. Não é para que a pessoa morra mais iluminada, mas é para que ela encare a morte de uma maneira natural. Natural, né? É o fim de um ciclo biológico. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Mais adiante a ciência colocará e reencarna, né? Isso. Porque a reencarnação não é um tema especificamente de religião, é um tema científico, é uma lei universal. E a ciência é quem vai, espero que muito breve, né, descobrir que o ser vivo reencarna. Muito bom, nós vamos para o intervalo, que a gente fala, é muito pouco, né? Nós vamos para o intervalo e já voltamos.